A gente acredita num Deus que a gente não enxerga, mas sabe que Ele está lá. A gente acredita num Deus que está no controle de tudo sempre, mesmo sem enxergá-lo, sem vê-lo. Isso se chama fé e todos nós nascemos com esse dispositivo. Se você pegar uma pessoa, largar ela numa ilha deserta e você voltar ali depois de 20 anos, essa pessoa não vai saber falar. Essa pessoa não vai saber falar o teu idioma. Se ela sobreviver, claro, né? Ela não vai saber fazer um monte de coisa, mas pode ter certeza de uma coisa: estudos dizem que ela vai adorar alguma coisa, seja uma árvore, seja uma pedra, seja qualquer coisa, porque isso está em nós. Dificilmente você consegue encontrar alguém que diga que não acredita em nada, e esse cara que diz que não acredita em Deus, primeiro tem que acreditar que Deus existe para não acreditar nele, né? Embaralhou vocês também? Eu fiquei pensando, não acredito em Deus, tá? Então primeiro não tinha nem que tocar no nome do cara, né? Ou seja, todos nós nascemos com isso dentro de nós, a fé. Só que nós sabemos, estamos dentro dessa casa para aplicar a nossa no lugar certo, em Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que nos guia, porque tem muita gente que também não consegue entender como é que funciona o processo. Da onde que um cara que há 2000 anos atrás viveu, consegue me ajudar hoje com os meus problemas? Deixa eu te contar o que ele faz. Eu não costumo falar isso, mas eu já falei algumas vezes. Se nós tirar os milagres, não tem como fazer isso, mas se nós tirarmos os milagres, digamos que você não leia os milagres, mas fique somente as atitudes de Jesus, se você passar a praticá-las, você vai se transformar em uma pessoa diferente do que você é. Porque Jesus, a pessoa dele como Filho de Deus, nos transforma, nos molda, nos ensina uma forma diferente de olhar a vida e de viver. Vocês sabem muitas histórias que a Bíblia fala sobre ele, mas uma delas é que quando trouxeram a mulher adúltera, por exemplo, trouxeram ela arrastada sem o homem que estava cometendo o pecado junto com ela. Largaram ela no meio da multidão, pensando que ela seria o trampolim para pegar Jesus. E Jesus, quando viu tudo aquilo, viu uma oportunidade de não apontar o pecado das pessoas, mas de mostrar para as pessoas o que precisava mudar na vida delas. Ele olhou para aquela mulher, olhou para aqueles homens e disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Os homens acabaram vendo que eles não eram tão bons assim. Não é porque tem alguém pior do que tu vai se tornar melhor do que ele. Você é filho do mesmo pai, então você tem que desfrutar da presença do pai e não da sua capacidade de estar sobre pessoas. E é um problema do ser humano. O ser humano quer exercer poder sobre pessoas. Falava também sobre isso, doutor, esses dias atrás, que muitas vezes nós começamos muito bem como igreja, muito bem, usando o poder de Deus. Começamos na caminhada que nem o Ju falou. Era eu, ele, a Josi e a Anne carregando caixa de som algumas vezes. Depois veio o Tarso e a Brenda. E durante muito tempo foram poucas pessoas. Até que a igreja da rua se transformou num grande evento. Até que hoje a igreja se transformou numa igreja bênção na cidade. A gente não pode deixar isso que o Senhor tem nos dado, esse poder que o Senhor tem entregado nas nossas mãos, fazer com que a gente se embriague e esqueça do poder de Deus que agiu e nos trouxe até aqui. Ou seja, muitas vezes nós começamos com o poder de Deus e nos satisfazemos com o poder sobre os homens, quando Deus quer continuar nos usando através do poder dele. E esse poder só se manifesta quando você tem um coração entregue nas mãos de Jesus para ele fazer o que quiser da sua vida. Está posicionado, vivendo intensamente uma vida com Deus, sem duvidar e nem questionar. Quantos aqui no meio do caminho não balançaram no caminho e não sentiram que não iam conseguir permanecer? Levanta a mão, por favor. Alguém pensou em desistir alguma vez aqui? Pode levantar a mão. Vou levantar as duas que eu já pensei em um monte. Engraçado você estar aqui de novo. O que te fez continuar? É você continuar acreditando nele. Amém? Sabe o que acontece? Eu concluo que quem desistiu nunca vai saber se daria certo ou não. Agora, só vai dar certo se você não desistir. Por isso o título da mensagem de hoje é: só vai dar certo se tu não desistir. Porque se tu desistir, tu não ia saber como é que ia ser lá. Entendeu? Só vai dar certo, cara, se tu não desistir. Irmãos, eu vou confessar para vocês, em vez de colocar uma camisa por baixo para diminuir a barriga, eu estou passando mal aqui. Fique esperto aí, se eu cair, Julianinho, tu assume. Tá me trancando a circulação. Só vai dar certo se você não desistir. Quem aqui vai até o final? Eu também pretendo. Só vai dar certo se você não desistir. Irmãos, 2024 para muitos foi um ano que foi abençoado. Para muitos foi um ano que você entrou a virada do ano dizendo que ia ser diferente, e foi diferente. Mas quase que para todos
foi um ano difícil. Tivemos perdas no meio do caminho. Tivemos situações difíceis que a gente teve que enfrentar. Mesmo que não tenha sido diretamente com você, você chorou por alguém próximo a você. Amém? Então, foi um ano difícil para muitas pessoas, mais difícil ainda para algumas, e no final das contas, difícil para todo mundo. Amém? Mas, se você parasse nessa dificuldade, como é que seria? Se você parasse nas dificuldades que tentaram te parar, porque os sentimentos que foram gerados por causa da dificuldade que você passou, queriam que você jogasse a toalha e desistisse. Quantas pessoas aqui hoje, embora eu saiba muitas histórias, eu não quero que você pense que porque eu sei da sua história, mas é uma coisa comum entre nós todos, que no meio do caminho, não pensaram assim, não, peraí, eu acho que Deus não está vendo, eu acho que Deus não está no controle, eu acho que Deus nos perdeu de vista, eu acho que tem algo errado por causa das circunstâncias e da situação que você estava passando. Mas olha você sentado na cadeira branca de novo, disposto a continuar ouvindo a mensagem que dá direção para a tua vida de novo. Olha você em busca de mais. Olha você dando mais uma chance para Deus mostrar para você que Ele é Deus de verdade. E sabe por que você está aqui? Porque o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, já te convenceu que não tem para onde correr, não tem para onde fugir. A única coisa que você precisa é permanecer. O choro pode durar uma noite, mas tem uma promessa de uma alegria que virá pela manhã. Tem uma promessa de uma alegria que virá pela manhã. E nada melhor do que nós usar homens da Bíblia para poder ilustrar isso. E hoje eu quero usar a vida de um cara que todos vocês conhecem. O nome dele é José. Quem conhece José? Não é o pai de Jesus. É o José do Egito. Quem viu a novela da Record aí, dá uma glória a Deus. Que bênção, né? A novela da Record, né? Glória a Deus. Quando o Edir comprou, quero deixar esse, né? Quando o Edir comprou a Record, todo mundo dizendo que ele pedia dinheiro para ele, pá, o cara vai lá e compra uma emissora de televisão, demora 20 anos para manter o público dentro dela, para transitar a programação, e hoje é o meio de comunicação que mais prega o evangelho no mundo, por causa de um homem que não ouviu as críticas a respeito dele. Ele fez o que Deus mandou. Então não para quando te criticarem, continua fazendo o que Deus te mandou. Amém? Bom, José do Egito, filho de Jacó. Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Abraão, o pai da fé. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí veio José, um dos filhos de Jacó, filho da sua, talvez, velhice, o filho mais novo no momento que aconteceu o que aconteceu com ele, o filho que, porque o pai quis e porque o pai do céu também quis, foi escolhido para simplesmente ser aquele que carregaria os sonhos de Deus. Irmão, ninguém aqui neste lugar pede para nascer na família que nasceu. Ninguém aqui neste lugar pode escolher, na verdade, nascer onde você nasceu. E nem decidir o que Deus vai dar para a sua vida ou não. Quando se trata de Deus e você, Deus é soberano, já quero começar te dizendo isso. Mas, depois que você nasce e tem o entendimento de quem é Deus, você decide entregar a sua vida para Ele e viver de acordo com a vontade dEle, então. Amém? Bom, José nasceu numa família onde o seu pai tinha testemunhos, onde o seu avô tinha testemunhos, onde seu bisavô tinha uma promessa, e ele fazia parte dessa promessa. Ele decidiu acreditar nessa promessa. Ele decidiu viver todos os dias da sua vida crendo nesse Deus que foi apresentado pelos seus pais. E quem decide viver com Deus não consegue viver mais ou menos, não consegue viver capengando. Quem decide viver uma vida reta com Deus é obrigado a mudar. Senão você conhece uma história sobre Deus, mas viver vida com Deus, você não consegue pecar em paz, porque você sabe que tem um Deus em cima de ti te olhando. Sabe que quando você está fazendo o que está fazendo, que sabe que está fora do lugar, Deus está te vendo, a não ser que seja muito cara dura. E muitas vezes nós somos cara dura, porque esquecemos da existência desse Deus, nós fizemos o que é errado e não estamos nem aí para Deus. Mas essa casa está preparando homens e mulheres para viver dias inteirinhos com Deus o tempo todo. Um Deus que te vê o tempo todo, que está contigo o tempo todo, que inclusive tu pode desfrutar disso como: Deus, o que eu faço agora? E Ele coloca um outdoor na tua frente te dizendo o que tem que fazer. Quem já experimentou perguntar para Deus e Deus respondeu de uma forma aleatória assim? Bom, esse José decidiu viver essa vida íntegra e reta com Deus. Ou seja, ele decidiu andar no caminho que o Senhor pediu. Acontece que por ele ser reto e íntegro, Gênesis 37, do 1 ao 4, fala dessa integridade.
O seu pai pede para ele ver os seus irmãos. Já preguei sobre isso aqui. E ele vai ver os seus irmãos, e quando chega para ver os manos, os guris estão fazendo tudo que é errado. Nos dias de hoje, eu não vou nem citar as coisinhas que os guris estavam fazendo, mas estavam tudo errado. Aí ele vai dar de cara com os irmãos. Quando ele está chegando, certos irmãos começam a apontar, dizendo assim: lá vem o caguete, lá vem esse guri chato, lá vem aquele que conta tudo que a gente faz para o pai. A gente não pode nem ser jovem, a gente não pode nem ser rebelde, a gente não pode nem fazer o que a gente quer da vida. Como assim? Se vocês têm promessa sobre a vida de vocês, como é que vocês querem viver de qualquer jeito? José tinha esse entendimento. E ele foi e viu seus irmãos. Só que dessa vez, em vez de trazer más notícias dos seus irmãos, os irmãos dele disseram assim: hoje nós vamos pegar esse guri. Hoje nós vamos pegar ele porque ele é reto, íntegro com Deus, faz tudo bonitinho. Hoje nós vamos pegar ele e vamos dar uma lição nele. E diz que agarram José. Arrancam a túnica colorida que ele ganhou do seu pai, para o seu pai tratá-lo como especial. Dão-lhe uma tunda, jogam dentro de uma cisterna um poço vazio. E diz: vamos ver o que a gente vai fazer. A intenção era pior, era matar. Mas quando Deus tem promessa para a tua vida, ninguém vai conseguir acabar com ela. Pensava eu sobre isso hoje. Já era para eu ter largado a hora. Mãe, pai, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui, já era para vocês terem ido no meu enterro faz tempo. Mas Deus tinha um plano. E o plano está se cumprindo aqui diante dos olhos de todos vocês. Acontece que quando esse menino é jogado ali, um dos irmãos tem uma ideia: não vamos matar ele, vamos fazer um brick com ele. Fazer um brick, vamos vender ele. E aí diz que passa uma caravana de ismaelitas, que já é um problema lá do seu bisavô, para quem conhece a história. E diz que eles falam: quanto é que vocês dão no guri? Tipo vendendo um passarinho, sabe? Quanto é que vocês dão no guri? Nós pagamos X, qualquer coisa serve, vende. Pai, mataram José, uma fera matou ele. Eles não se importaram com o sentimento dos seus pais, eles não se importaram com o resultado daquela mentira. Como nós, quando vivíamos no mundo e quando fazíamos as nossas coisas, pensando somente em nós. Só que José, ele era exemplo, ele vivia uma vida com Deus. Diz que foi levado nessa caravana, Josi, e foi levado até um lugar, até que ele foi comprado por um capitão da guarda do faraó, o capitão da guarda do Egito. E quando ele foi comprado, diz que em seguida, quando começaram a notar o tipo de vida, postura que ele tinha, o tipo de forma que ele se comportava, começaram a notar que ele era um menino especial e diferente. Porque quem carrega Jesus, você não precisa ser o mais bonitinho, tu não precisa ter o cabelinho mais top, nem usar a roupinha mais top. Se tu carrega Jesus, tu vai ter que se destacar, meu irmão. Se tu é íntegro, honesto, primeiro vão te perseguir. Se tu é reto, porque tem gente que diz que carrega Jesus, que nem o meu pai tem um testemunho. Ele trabalhava no posto de gasolina, e os caras que diziam que eram crentes eram os que metiam a mão. E ele era o negrão, que não ficava lá dando de crente, mas que fazia a coisa certa. Temor a Deus. Isso te protege. Isso te guarda. Mesmo que hoje pareça que as coisas fugiram do controle, Deus está te guardando, e ao seu tempo tu vai ver que Ele é bom. A Bíblia fala que depois que ele foi vendido para essa casa, e o capitão viu: o guri é bom, começou a dar algumas coisinhas para ele. Começou a dar algumas oportunidades. E eu quero fazer a leitura com vocês agora, que está em Gênesis 39, versículo 1 em diante. Vamos à leitura da palavra. Alguém acende a luz para mim, por favor? E vai ser bem rápido e objetivo, porque a gente tem ceia aqui hoje ainda, e a apresentação de novos membros. Amém? Aumentou o volume do retorno aqui. Eu não sei se foi seu, Sérgio. Pode baixar como estava ali antes, por favor. Está bem bom. Gênesis 39. Gênesis 39, do versículo 1 em diante, por favor, vamos à leitura da palavra. A Bíblia diz o seguinte: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Imagine o capitão da guarda comprando um escravo, né? Imagina a sensação daquele menino que vestiu uma roupa especial. Imaginem a sensação daquele menino ter sido arrancado da sua família, como ele foi arrancado. Que tipo de sentimento aquele cara tinha? Eu quero deixar um recado para você que está sentindo algo estranho, se sentindo injustiçado, ou pensando que você foi escolhido para sofrer. Você não foi escolhido para sofrer. O processo ainda não acabou. Deus ainda está trabalhando, e ao final você vai entender o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? A Bíblia diz depois no versículo 2 o seguinte: mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero,
e estava na casa de seu senhor, o egípcio. Amém? O Senhor era com José. O Senhor era com José. Mania chata a gente tem, pelo menos eu tinha, de querer sair para fazer a coisa errada, dizer: Deus, vem comigo. Eu era fazia o sinal da cruz e não fazia a coisa errada. Vem, Deus, me ajuda. Vai te ajudar, irmão. Deixa eu esclarecer uma coisa: Ele pode te guardar, porque tem um plano para a tua vida, mas te ajudar a fazer o que é errado, Ele não consegue. Tá? Ou tu alinha teu caminho para entender o que Deus tem perfeitamente para a tua vida, ou tu nunca vai saber o que Deus quer da tua vida e vai andar sem rumo, sem direção, como um barco à deriva. Porque ele era íntegro e reto, ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o Senhor que Deus era com ele e que fazia prosperar a sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que fez o mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. Desde que pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa quanto no campo, por causa de José. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia de que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso, de porte e de semblante, era bonito, guri. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhes disse: deita-te comigo. Mas ele recusou. E disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, quanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhes disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Até aqui por enquanto, pode apagar, Ju. Tá tudo dando certo pro cara. Tá tudo bonitinho. Machucaram ele, foram injustos com ele, seus próprios irmãos, seu próprio sangue o detonou. Ele tinha um trauma terrível. Se tinha alguém que podia ter um trauma, se chamava José. Só que mesmo assim ele permaneceu com Deus, e por causa que ele permaneceu com Deus, começou a prosperar tudo que ele colocava a mão. O seu senhor viu que por causa de Deus, tudo que ele tinha estava virando, estava multiplicando, começou a dar mais coisas para ele. Aí chega a mulher do cara e diz: deita-te comigo. E ele, por fazer a coisa, ele disse não. Ele se manteve firme. Ele não tentou negociar. Ele não fez uma pequena política. Ele não deu um jeitinho. Ele se manteve fiel. Eu vou continuar a leitura. Pode deixar a luz apagada. Quando ela viu que ele deixava a capa na mão dela, porque daí ela tentou agarrar ele. Quando ela viu que ele deixou a capa e fugiu para fora, versículo 14, chamou pelos homens da sua casa e disse-lhe: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo. E eu gritei em alta voz. É verdade ou mentira isso aqui? É verdade ou mentira? Porque vocês sabem, acabaram de ler comigo e cremos nessa palavra, amém? Não é culpa do cara. Só que a mulher está falando que foi ele. E quantas vezes você passou por esse tipo de injustiça? Quantas vezes falaram de você pelas suas costas, coisas que não sabem a seu respeito? Quantas vezes julgaram o teu comportamento sem saber a tua causa? E você fica preocupado às vezes em justificar. Saiba de uma coisa: se você está alinhado com Deus, pode doer hoje, você pode apanhar um pouquinho hoje, você pode se sentir mal hoje, mas o teu Deus é fiel, e ao seu tempo tu vai entender o que Deus tem para a tua vida. Ao seu tempo tu vai entender. Mentiu. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dela voltou para casa. Então falou-lhes conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxesse veio a mim para me insultar, mas levantando eu a voz e gritando, não deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo o seu senhor ouvido as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. A mulher foi e envenenou o cara. O cara que tu trouxe, que tu achava que era bom, ele tentou me agarrar. Mentira. O cara ficou mordido, o cara ficou brabo. Ele tinha tudo pela autoridade que ele tinha para matar José. Mas por que ele não matou?
Por que ele não matou? Porque quando Deus tem um plano, homem não pode tocar. Quando Deus tem um projeto, e Deus sabe os projetos, tem projeto de Deus que Deus quer manter na terra, tem projeto de Deus que Deus quer levar para o céu, tem projeto de Deus que você não está entendendo hoje, mas pode ter certeza, ao seu tempo você vai entender. Ele tinha um plano, recebeu os sonhos de Deus, e eles tinham que se cumprir. Versículo 20, então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O cara estava fazendo tudo certo, se deu mal lá na casa dele. Agora fazendo tudo certo de novo, se deu mal de novo. Jogaram ele dentro de um cárcere junto com os presos do rei. Aí você está lá e pensa, poxa vida, né? Mas você já parou para pensar onde é que ele foi parar? Junto dos presos do rei. Grande coisa, pastor. Cadeia. Deixa eu te contar. Os presos do rei, naquela cela, tinham duas pessoas. Um era um copeiro e o outro era um padeiro. Os dois estavam de castigo dentro da cadeia. Quando José foi jogado naquele lugar, já começou a se destacar de novo. O carcereiro pegou e falou para eles, cuida desses guri aqui. E quando ele começou a cuidar dos meninos, um dos meninos teve um sonho. Ele revelou o sonho do menino e falou bem assim para o menino, ó meu, quando chegar diante do rei lá, lembra de mim, viu? Porra, né, meu parceiro? Te apoiei aqui, né? Apoia nós aí. Nos ajuda. E sabe o que aconteceu, Josi? O cara esqueceu dele. Porque nada acontece fora do tempo de Deus. Quando a gente tenta provocar o tempo de Deus, a gente está se equivocando e errando na vida. Espere o tempo de Deus. Mas eu estou sofrendo, espera o tempo de Deus. Mas eu não estou aguentando, espera o tempo de Deus. Porque se tudo existir, tu nunca vai saber se daria certo. Diz que mandam, até no seu tempo, o menino sobe o copeiro, acontece com o padeiro que ele morre, e um dia o rei tem um sonho, se encasqueta, e o cara lembra, rei, desculpa trazer a tua memória, desculpa trazer para ti o que me fez tu me colocar na cadeia, mas lá quando eu estava em cana, tinha um cara, que ele interpretou os meus sonhos, rei, que tu está precisando de alguém que interprete sonhos, manda chamar José. A Bíblia diz, que quando José sobe, ele interpreta os sonhos, e depois de interpretar os sonhos, ele continua vivendo a vida reta com Deus, ao ponto de o cara olhar para ele e dizer, pega esse guri e coloca ele para governar todas as coisas, porque eu vejo Deus na vida desse cara. Irmãos, tu não tem que mostrar Deus para ninguém. Que mania chata que a gente tem, né? Queremos nos mostrar espirituais. Queremos, queremos, sabe? Cara, para de papagaiar, mano. Deus está vendo e fala, vamos parar com esse bagulho, tá? Tu tem que viver uma vida de integridade reta com Deus. Aí as coisas acontecem de verdade. Tu não tem que ficar inventando esse que te digo. Deus tem que te dizer e tu falar. Tu não tem que ficar tentando adivinhar a vida das pessoas. No dia que alguém te procurar com um grande problema e você não souber dar uma resposta para essa pessoa estiver chorando, sabe o que tu tem que fazer? Chora com ela. Tu não é Deus para ter todas as respostas, mas tu sabe apontar um caminho das respostas da tua vida. Talvez hoje Deus não está respondendo, mas ao seu tempo Ele vai responder. O seu papel é não desistir de caminhar com Deus, meu irmão. É você não abandonar, é você permanecer. Imagina as crises na vida de José. E tem gente passando por crise hoje aqui. Talvez muito longe da história de José. Talvez você não foi jogado para fora de casa, nem banido no meio da sua família, e nem foi injustiçado ao ponto de José. Mas talvez na sua cabeça está construído uma fortaleza que diz que para ti nada vai dar certo. Para ti nada vai andar. Experimenta caminhar com Deus. Experimenta te posicionar com o Senhor a partir de hoje. E começa a ver ao seu tempo as coisas fluindo como Deus quer. Não vai ser do teu jeito. Nós temos que parar com essa mania de querer decretar para Deus. Quem é nós para decretar alguma coisa para Deus? Eu decreto algo na minha vida. Cara, tem gente que viveu coincidências de decreto, mas eu conheço um Deus criador dos céus e da terra, que faz tudo perfeito e ao seu tempo as coisas dão certo. É esse Deus que eu conheço. É esse Jesus que eu sigo. Porque Ele, sendo Deus, não decidiu não ir para a cruz. Ele foi até a cruz, ficou pregado nela, e nós não conseguimos dizer não para umas coisinhas desse tamanho. Nós não conseguimos vencer o nosso ego, o nosso eu. Nós não conseguimos dizer não para a nossa boquinha. E quando vê, escapou, e estamos falando mal dos outros. E eu me coloco nesse pacote.
Nós não conseguimos ser como Jesus, mas gostamos de falar bonito. A minha vida é tua. A partir de hoje, quando tu disser que a tua vida é dele, lembre de José e esteja posicionado o tempo todo com Deus, meu irmão. Não fique negociando. Se Deus fizer, eu continuo. Se Deus não fizer, não vou mais no culto. Se Deus me abençoar, tá tudo certo. Você não fica feliz só quando Deus te abençoa. Você glorifica a Deus no dia mau, porque Ele sabe de todas as coisas e está no controle de todas elas. Pastor, é que tu não passou pelo que eu estou passando. É que o teu problema não é o meu. Tu não sabe da minha luta. Eu não sei da tua. Eu decidi glorificar a Deus no meio dela. Se tu fizer o mesmo, tu vai viver a alegria que eu vivo e ser completo como eu sou. Tem dia que o cara está magoado. Tem dia que o cara está mordido. Tem dia que o cara não quer, sabe? Eu descobri uma coisa hoje sobre mim. Sabe por que eu não consigo no culto da manhã? Não é porque eu não gosto de acordar cedo. Eu acordo. É que de manhã eu não gosto de falar. Então não ia funcionar de manhã. E tá tudo bem. Glórias a Deus pela vida do pastor Lucas, que Deus levantou e é um baita de um pregador de manhã. Você tem que respeitar a sua humanidade. E quando estiver insatisfeito, não vai para a rede social, que nem eu muito fiz. Que nem muitas vezes o cara trocou mensagenzinha. Porque a mulher certa tem que fazer de tal jeito. Mas o marido certo tem que fazer de tal coisa. Sabe aquelas coisinhas indiretas de... Quando bota essas coisinhas nos stories do teu... tá de treta no casamento. Para com isso. Vai reclamar com Deus, porque Ele é a solução do teu problema, meu irmão. Vai falar para Deus. Tu dá uma acalmada nessa lemoa, pai. Muito braba. E outra. Ela falou que fez isso. Deus muda ele. Imagina o que era perfeito, ficou melhor. Vai ter com Deus. José chorou para Deus. José mostrou a cicatriz dele para Deus. José viveu com Deus. E porque estava com Deus, foi chamado para viver o projeto perfeito de Deus. Se tu tomar uma decisão hoje, de permanecer na dor, de permanecer na tristeza, se permanecer no meio da luta, pode ter certeza que daqui a pouco Deus vai colocar um sorriso nesse teu rosto e o projeto perfeito de Deus vai se cumprir para a tua vida, meu irmão. Tem coisa que você perde e você pensa assim, não pode ser. E Deus está falando assim, cara, quando tu chegar nos meus braços eu vou te explicar. Tem coisas que acontecem contigo que tu pensa, Deus, onde é que tu estava? E Deus vai dizer, meu filho, tu não entendeu, eu sou perfeito, eu tenho um plano perfeito para ti. Eu só preciso que tu mantenha os teus olhos em mim, filho. Tem coisas que vão acontecer, irmão, que tu pensa. Eu vou usar uma muito básica. Furou o pneu. Quantas vezes tu suando? Com aquela bermuda que fica... E tu fica naquela chave e pergunta quem foi que apertou esse bagulho aqui. E tu caminha para um lado e para o outro brabo. Brincadeira mesmo. Não peca, né, irmão? Não fala aquelas coisas ruins, né? Mas tu fica ali brabo. E Deus olhando do céu falando assim, aí, galera, os anjos aí, tá brabo porque eu furei o pneu dele ali na frente e o caminhão ia passar por cima. Tá brabo porque eu estou fazendo do meu jeito enquanto eu tenho um plano e eu quero continuar. E aí você está pensando, não, pastor, isso aí é uma coisa muito simples. O meu caso é muito pior. Eu não consegui entender Deus ainda. Quer entender Deus? Permaneça com Ele, porque eu não tenho resposta para a tua vida, mas Deus tem. Deus consegue te responder, Deus consegue te falar. O teu porquê, só Deus pode responder. Eu só sei de uma coisa, se tu permanecer com Deus, Deus vai te colocando aos poucos nos lugares certos, até que tu chegue no projeto perfeito dele para a tua vida. Eu ouvi do pastor Alessandro uma vez e nunca mais vou me esquecer. Juliano, quando a nossa vida está na mão de Deus, até o que deu errado está dando certo. Mas só vai viver isso quem aqui nessa noite dizer, Pai, não importa o que virá, eu quero a Ti para a minha vida. Já parou para pensar, irmãos? Que Deus nos chama para coisas e lugares profundos, que muitas vezes no meio do caminho tem cisterna, no meio do caminho tem injustiça. Cara, eu passei por uma situação há bem poucos dias atrás, mas uma situação delicadíssima, aonde há dias eu tenho orado para Deus, dito para Deus, Deus, me muda, me molda, mata o que falta morrer em mim,
Arranca a partezinha que ainda está viva em mim, que porventura possa escandalizar o teu nome. Eu não quero ser brabão e nem quero ficar me gabando de quem eu fui, e até mesmo ter uma postura que alguma pessoa possa vir a ter medo de mim por causa de quem eu fui. Arranca tudo isso de mim. Aí eu penso, meu Deus vai vir, vai botar umas asinhas de anjo nas minhas costas e eu vou sair caminhando, que nem o anjo. Não, Deus vai colocar gente que fica te encarando dos pés à cabeça. Deus vai colocar gente que fica te olhando e diz assim, qual é que é, negão? E aí tu ora, Deus. E aí? São 3? Tu não pediu paciência? Pega o teu banquinho e saia de fininho. Tu não pediu para eu trabalhar na tua vida? Eu estou te dando a prova. A caneta está na mão e tu tem a resposta. Tu decide rodar nessa noite. Tu decide voltar atrás. Tu decide. E daqui a pouco tem gente que vai se escandalizar. Pastor, tu ainda pensa nisso? Tu não sabes da metade. Sou ser humano que nem tu, meu irmão. Sou de carne e osso que nem tu. Só que estou decidido. Não importa se tem cisterna no meu caminho. Não importa se tem injustiça no meu caminho. Não importa se vão falar qualquer coisa a meu respeito. O que importa é a minha verdade com Deus, cara. Eu estou preocupado na minha verdade com Deus, meu irmão. Não importa o que vai acontecer ao meu redor. E se você fizer o mesmo, te prepara. O Senhor vai te pegar e te colocar diretamente no propósito. Talvez você está resistindo num casamento ainda, quando você está vendo que não está sendo respondido do outro lado. Não te preocupa, Deus vai te honrar. Talvez você está insistindo em oração na vida de alguém, na vida de um filho, na vida de um marido, na vida de uma pessoa, e está insistindo, e parece que quanto mais tu ora, mais profundo vai pro buraco a pessoa. Não te preocupa, Deus vai te honrar. E só não vive essa honra no final quem desiste no meio do caminho. Por isso eu te digo, não desista. Só vai dar certo se você não desistir do projeto de Deus para a tua vida. Nessa noite, eu quero concluir a história. Depois de que ele fica como governador do Egito, você conhece seus irmãos que venderam ele, são trazidos. Quando os irmãos dele são trazidos e para buscar comida para que a sua família não morra, preocupados agora com os outros, ele descobre e vê que são seus irmãos, faz um enjambre para que os meninos caiam numa cilada, para que tragam toda a família para poder ele se revelar. Quando seus irmãos entram, não reconhecendo quem ele era, porque ele viveu tão intensamente a vida dele com Deus, que os seus irmãos pararam no tempo. A Bíblia diz que ele mandou todo mundo sair da sala quando estavam seus irmãos, e ele gritou, ao ponto de todo o Egito e da casa do rei ouvir o choro de desespero dele. E ele batia no peito e dizia, eu sou José, mas não tenho medo. Foi para preservar a vida que Deus me trouxe até aqui. Não importa o que eu vivi durante toda a minha vida, não importa as minhas cicatrizes, eu vim até o final e Deus tinha um plano para a minha vida. Eu continuei e Deus mostrou o que queria. Eu permaneci e Deus me trouxe uma resposta. Eu não desisti e Deus me mostrou o porquê. Só vai acontecer contigo se tu não desistir também. Quantas pessoas aqui, irmãos, não pensaram em desistir no meio do caminho? E você sabe quem você é, mas porque você permaneceu, você alcançou. Amém? Tem alguém que viveu isso? Você achava que não iria amanhecer, você achava que não iria suportar. Eu sempre falo isso, mas é bom te lembrar. Mas olha, você suportou e está aqui pronto para o projeto que Deus tem para a tua vida. Se eu perguntasse se tu gastaria toda a tua vida para Jesus, você diria agora com propriedade, eu sei o que é gastar minha vida para Jesus. É quando eu chuto a cama com o dedo mindinho, eu dou glória a Deus. Quando eu perco alguma coisa, eu dou glória a Deus. Quando eu passo por uma dificuldade, eu dou glória a Deus. Por quê? Porque o meu Deus está no controle de todas as coisas o tempo todo na minha vida. Eu sei o que é gastar minha vida. Não é negociar. Deus, se tu me der, eu continuo contigo. Se tu não me der, eu vou embora. Quem perde é tu. Quem retrocede é você. E Deus estando no controle, Ele vai te levar exatamente ao lugar que Ele tem para a tua vida. E não quer dizer que no meio do caminho não tem uma cruz. E não quer dizer que no meio do caminho não tenham cicatrizes. E não quer dizer que no meio do caminho não tenha dores e traições. Não quer dizer que no meio do caminho não tenha injustiça. Hoje eu orava por isso aqui. Pai, guarda o meu coração. Guarda o meu coração, Pai, para que eu não venha. E Deus falou para mim assim, quer dizer que Jesus foi traído por Judas. E tu não quer ser traído.
Jesus foi pregado numa cruz e humilhado. Tu não quer passar por humilhação? Que evangelho fácil é esse, Juliano? E eu tive que dizer para Deus: seja feita a tua vontade, meu Pai. Eu estou preparado para o que Deus quiser para a minha vida, porque eu sei que o que Deus tem para a minha vida é o melhor que eu podia ter. Quem mais? Alguém aqui hoje? Talvez você não entende. Depois de tudo isso nós estamos aqui, é porque Deus tem um plano. Talvez tem casamentos que estão pensando: depois de tudo isso nós chegamos até aqui, e Deus está dizendo: é porque eu ainda tenho um plano para esse lar e para essa casa. Talvez tem pessoas: depois de tudo que eu passei era para mim estar morto, e eu continuo aqui, e Deus está dizendo: é porque eu tenho um plano para a tua vida. A única coisa que eu te peço hoje, assim diz o Senhor: se posiciona no dia bom e no dia mau. Continue eu sendo o mesmo Deus de todos os dias da tua vida. Quando tu está como mordomo da casa de Potifar, ou quando tu é injustiçado, que eu continue sendo Deus da tua vida. Na tua perda e na tua conquista, que eu continue sendo Deus da tua vida. Quem pode dizer amém para isso?